Fala galera, eu sou o professor Diego Desante e na aula de hoje vamos falar sobre o arranjo simples. O objetivo da aula é definir o arranjo simples. Muito bem, então vamos iniciar com um exemplo para tentarmos então desenvolver a ideia de arranjo simples, tudo bem? Então, para a escolha de presidente e vice-presidente de uma turma, candidatam-se 3 alunos, Ana, João e Pedro. Quantos e quais são os possíveis resultados dessa eleição? Bom, então vamos analisar da seguinte maneira. Temos aqui Ana, João e Pedro. Muito bem, então temos essas 3 possibilidades de escolha para o presidente, tá? Então, sendo a Ana presidente, então vamos ter aqui a possibilidade de João ser o vice ou o Pedro ser o vice, tudo bem? E assim nós temos aqui então o resultado Ana e João, ou Ana e Pedro, tudo bem? Então é o que acontece, né, se a Ana for a presidente. Bom, e se o João for presidente? Se o João for presidente, temos aqui a Ana como vice ou Pedro. E aí temos como resultado João presidente, Ana vice, João presidente, Pedro vice. E, por fim, se o Pedro for eleito presidente, temos a possibilidade aqui da Ana ser a vice ou o João ser o vice. Tudo bem? Então, temos como resultado dessa eleição Pedro presidente, Ana vice ou Pedro presidente e João vice. Tudo bem? Nota então que temos aqui 6 resultados possíveis dessa eleição. Então veja, nós temos aqui 3 possibilidades de escolha para o presidente e uma vez escolhido o presidente, temos aqui então 2 possibilidades de escolha para o vice-presidente, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos aqui 3 vezes 2, 6, tá? Então, 6 possíveis resultados. Tranquilo? Muito bem. Então, a ideia desse exercício é, então, definirmos aqui o que é o arranjo simples. É importante você notar que o resultado Ana e João é diferente do resultado João e Ana, tá? Então, o bizu aqui é a ordem dos elementos importa, certo? Tá? Então, é muito importante essa questão do arranjo. A ordem dos elementos influencia no resultado. Então, veja, Ana e João é diferente de João e Ana. Por que é diferente? Porque no primeiro caso, a Ana é a presidente, o João é o vice. É diferente do resultado João presidente e Ana vice. Tudo bem? Então, isso vai ocorrer nos demais casos. Tudo bem? A esse resultado em que temos aqui 3 elementos, né? Que é Ana, João e Pedro, para ocupar 2 cargos, então é o que a gente chama de arranjo. Então, arranjo simples. E o que é o arranjo simples? Nesse exemplo, então, o arranjo simples é uma sequência de 2 elementos, tudo bem? É uma sequência de 2 elementos de um total de 3 elementos do conjunto, tá? Então, temos um conjunto, esse conjunto possui, nesse caso, 3 elementos, e desses 3 elementos eu vou formar uma sequência com dois deles, tudo bem? Então, a essas sequências a gente chama então de arranjo simples, tá? Então, arranjo simples porque nesse caso nenhum elemento aqui é repetido, né? Então, Ana, João e Pedro são elementos distintos desse conjunto. Então, é arranjo de 3 tomados 2 a 2. Esse é o significado. E o resultado desse arranjo de 3 tomados 2 a 2 é 6. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos ao próximo exemplo. Nesse exemplo, usando os algarismos 2, 3, 5, 7, 8 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podem se formar? Bom, então, eu vou formar aqui um número com 3 algarismos
esses algarismos eles devem ser distintos, tá? Então, não é possível a repetição dos dígitos e vamos usar esses 6 elementos desse conjunto, tudo bem? Então, para a primeira escolha aqui, nós temos 6 possibilidades para a casa das centenas, 5 possibilidades para a dezena e 4 possibilidades para a unidade. Por que é 6 vezes 5 vezes 4, pessoal? Então, relembrando, porque eu estou utilizando aqui algarismos distintos, tá? Então, uma vez escolhido o elemento que ocupa a casa das centenas, eu não posso repetir esse elemento na casa das dezenas e nem das unidades, tudo bem? Então, por isso que para a primeira casa aqui temos 6 possibilidades, para a segunda casa vamos ter apenas 5, tudo bem? Porque eu já utilizei um dos dígitos disponíveis aqui, tá? E da mesma forma, para as unidades aqui, teremos 4 possibilidades de escolha, tudo bem? Então, 6 vezes 5 vezes 4, né? Que dá como resultado aqui o 120. Tudo bem, pessoal? Como temos 6 elementos nesse conjunto, tá? E desses 6 elementos eu preciso escolher 3 para compor esse número de 3 dígitos distintos, então temos aqui o arranjo de 6 tomados 3 a 3 e temos como resultado desse arranjo o 120. Tudo bem, pessoal? Mas por que é um arranjo simples nesse caso? Porque a sequência dos elementos que compõem esse número de 3 algarismos, ele influencia no resultado. Veja, o número 357 é diferente do 573, tudo bem? Embora aqui eu utilize os mesmos dígitos para compor o número, a ordem dos elementos aqui importa, tudo bem? Então, por isso que temos aqui, então, um arranjo. Então, esse arranjo de 6 tomados 3 a 3 resulta em 120. 120 o quê? 120 números de 3 algarismos distintos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Bom, vamos então definir aqui, vamos formalizar o que é um arranjo simples. O que é o arranjo simples, então? Suponha que você tenha um conjunto M com N elementos, A1, A2, etc., a N, tá? Então, o número de elementos desse conjunto é N elementos, tudo bem? Então, o que é um arranjo? Um arranjo de N elementos tomados P a P é uma sequência de P elementos distintos, sendo esses elementos pertencentes ao conjunto M, certo? Bom, sendo uma sequência, significa que a ordem dos elementos influencia no resultado, tá? Então, uma sequência, por exemplo, A1, A2, é diferente da sequência A2, A1. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Como que é calculado, então, o número de arranjos possíveis de formar com um conjunto que possui N elementos? Bom, antes de generalizar, vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que o conjunto M aqui tenha os seguintes elementos: A, E, I, O e U, tudo bem? E eu quero formar, então, sequências com 3 elementos. Isso significa o quê? Eu estou solicitando o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Tudo bem? Por que 5 tomados 3 a 3? Porque o conjunto possui 5 elementos no total, mas eu quero utilizar esses 5 elementos para formar sequências com 3 elementos. Por isso que temos aqui um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Bom, quanto é o arranjo de 5 tomados 3 a 3? Bom, basicamente, se você analisar aqui, uma sequência consiste em você decidir quais elementos ocuparão, então, essas posições, né? Supondo aqui que você tenha essa sequência aqui com 3 elementos. Bom, para a primeira posição aqui, nós temos 5 possibilidades. Para a segunda posição, nós temos aqui 4 possibilidades. E para a terceira posição, temos
3 possibilidades, tá? Lembrando que a sequência, ela deve conter elementos distintos, tá? Então, um exemplo de sequência aqui, nesse caso, seria o A, E e o I. É um dos arranjos possíveis de se formar com esse conjunto M. Mas veja, eu tenho a sequência também E, A e I, tá? Então, são sequências diferentes, mesmo possuindo os mesmos elementos, tudo bem? Então, cuidado nesse sentido. Muito bem. Quantos arranjos desses é possível formar, né? Então, a gente já fez aqui, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Muito bem, então, nesse caso, o arranjo de 5 tomados 3 a 3, é possível, então, formar 60 sequências com 3 elementos, utilizando esses 5 elementos do conjunto M, tudo bem? Então, basicamente, a ideia de arranjo é essa. Bom, então, generalizando, então, o arranjo de N elementos tomados P a P, vamos fazer o seguinte raciocínio. Sabendo que você quer formar uma sequência com P elementos, então, imagine aqui, então, sabendo que o conjunto M possui N elementos, certo? Então, isso significa que, para a primeira posição, temos N possibilidades de escolha, tudo bem? Então, temos N maneiras de escolher aqui a primeira posição. Para a segunda posição, temos, então, N-1 elementos. Então, N-1 possibilidades. Para a terceira posição, N-2 possibilidades. Tudo bem? E assim por diante, tá? Lembrando que os elementos dessa sequência, eles devem ser distintos. Tudo bem? Até, então, você chegar na última posição, né? Como nós temos aqui P elementos, né? Então, essa última posição aqui vai ser a Pésima posição. Quantas possibilidades temos para a Pésima posição? Vamos analisar. Bom, para a primeira posição temos N possibilidades, note. Para a segunda posição temos N menos uma possibilidade. Para a terceira posição temos N menos 2 possibilidades. Nota então que esse número aqui, ou 1, é uma unidade menor do que a posição relativa aqui, que é a segunda posição. Esse 2, então, ele advém da terceira posição, uma unidade menor do que a posição relativa. Portanto, se a gente está aqui na Pésima posição, significa que nós temos aqui N menos, então a posição é P, P menos 1. Portanto, temos N menos P menos 1 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia por trás, então, da formação dos arranjos. Tudo bem? Bom, pelo princípio fundamental da contagem, então, nós temos aqui, então, que o arranjo de N tomados P a P vai ser, então, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes etc., até chegar no último elemento aqui, que é o N menos P menos 1. Tudo bem? Então, o arranjo de N elementos tomados P a P é basicamente você utilizar aqui o princípio fundamental da contagem, sendo que essa multiplicação aqui, ela possui exatamente P fatores, certo? Então, vamos lá. Exemplificando aqui, ó. O arranjo de 5 tomados 3 a 3. Começa lá, 5 vezes 4 vezes 3. Veja que o 3 aqui, que é o P, ele vai indicar o número de fatores aqui, ó. Temos 3 fatores. Tudo bem? Ó, o arranjo é de 7 tomados 2 a 2. Isso aqui vai ser 7 vezes 6, tá? Então, ele começa aqui com a multiplicação a partir do 7, porque o 7 aqui é o valor do N, tudo bem? E a quantidade de fatores é indicada pelo P. Temos P igual a 2, portanto, temos aqui 2 fatores. Então,
7 vezes 6. Tudo bem? E assim por diante. Então, basicamente, o número de arranjos ele pode ser calculado diretamente assim pelo princípio fundamental da contagem. Mas a gente pode utilizar essa expressão para determinar uma expressão que pode ser calculada facilmente, o número de arranjos. Bom, vejamos. A pergunta é: quem é o antecessor de n menos p menos 1, né? Bom, o antecessor desse número é esse número menos uma unidade, tá? Então, fazendo as contas aqui, você vai ter n menos p mais 1 menos 1. Isso significa que o antecessor de n menos p menos 1 é o n menos p. Tudo bem? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, a expressão n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até o n menos p menos 1. Eu vou multiplicar por n menos p fatorial, e para deixar essa expressão equivalente, eu vou dividir por n menos p fatorial. Tudo bem? Quando você multiplica um número e divide ele, então ele permanece o mesmo. Tudo bem? Basicamente, essa que é a ideia. Bom, reescrevendo aqui, temos arranjo de n tomados P a P. Então, podemos reescrever essa expressão como sendo uma fração, certo? Cujo denominador aqui é o n menos p fatorial, e o numerador dessa fração é essa multiplicação. Veja, note que essa multiplicação é uma multiplicação regressiva, né? Temos aqui como primeiro elemento o n, depois n menos 1, n menos 2, etc, etc, até o n menos p menos 1. Tudo bem? Bom, a partir do n menos p menos 1, temos quem? O antecessor desse elemento, certo? O antecessor desse elemento é o n menos p, que eu coloquei aqui como sendo fatorial. Isso significa que esse n menos p fatorial é uma multiplicação regressiva que começa no n menos p e vai regredindo a multiplicação até chegar no 1. Então, eu posso dizer que o numerador dessa fração, ele é o n fatorial. Portanto, no numerador da fração temos o n fatorial e no denominador temos o n menos p fatorial. Então, eis aqui uma expressão, então, para calcular o número de arranjos de n elementos tomados P a P. Tudo bem? Nós temos aqui que o arranjo de n tomados P a P é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. Se o p for igual a 1, o que acontece? Teremos aqui, então, o arranjo de n tomados 1 a 1. Pela expressão aqui, temos n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Para resolver para simplificar essa fração de fatoriais, vamos fazer o seguinte: n fatorial, então, é equivalente a n vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Simplificando o n menos 1 fatorial, temos, então, como resultado o n. Tudo bem? Portanto, arranjo de n tomados 1 a 1 é igual a n. Exemplo, arranjo de 5 tomados 1 a 1 é 5. Arranjo de 10 tomados 1 a 1 é 10. Beleza? Muito bem. E se o P for igual a n? Aí teremos arranjo de n tomados n a n. Tudo bem? Pela expressão, temos n fatorial dividido por n menos n fatorial. Isso vai dar, então, n fatorial no numerador, n menos n, zero. Então, temos um zero fatorial. Beleza? Bom, zero fatorial, por definição, é igual a 1. Portanto, temos n fatorial dividido por 1. Isso, então, vai dar n fatorial. Conclusão, o arranjo de n tomados n a n é igual a n fatorial.
Essa expressão aqui, em particular, ela então recebe o nome de permutação. Tudo bem? Então, esse é um assunto, então, para a próxima aula. Beleza? Muito bem. Então, exemplo. O arranjo de 5 tomado 5 a 5 é 5 fatorial, que é igual a 120. Arranjo de 4 tomados 4 a 4 é 4 fatorial, que é igual a 24. Tudo bem, pessoal? Por que que isso acontece? Porque, basicamente, no caso do arranjo de 4 tomados 4 a 4, basicamente você tem um conjunto com 4 elementos e você quer formar sequências com 4 elementos. Portanto, temos aqui 4 posições, certo? Então, para a primeira posição, você tem aqui 4 possibilidades. Para a segunda posição, 3 possibilidades. Para a terceira posição, 2 possibilidades. E para a última posição, temos apenas uma única possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é equivalente, então, ao 4 fatorial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!